Bem, pessoal, primeiro de tudo, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora que vocês estão vendo isso, mas hoje nós vamos começar com a aula de grandezas proporcionais e regra de 3. E para isso a gente vai começar com a definição, definindo o que é a grandeza e o que é a proporção. Bom, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou calculado. Então, por exemplo, você mede o tempo com o seu relógio, você mede a velocidade com o velocímetro, você mede o volume com um recipiente, né? Então, eu sei quanto que cabe nesse meu copo aqui. Eu sei que cabe em 400 ml aqui. Tudo bem. E proporção? A proporção é sempre uma relação entre duas partes. Então, é uma comparação. Então, a sua conta de luz, em que ela compara a tarifa com o quanto que foi gasto em quilowatt, o tempo para encher um determinado recipiente que você já conhece, o volume, por aí vai. Agora que a gente sabe o que é a grandeza e o que é a proporção, vamos pensar nas suas aplicações. A regra de 3 e a grandeza proporcional serve para comparação, comparação e a determinação de um determinado valor. Bom, vamos fazer um exemplinho aqui. Vamos supor que esse fazendeiro, em 2020, tinha 100 metros quadrados de terra e para esses 100 metros quadrados de terra, ele usava 25 quilos de fertilizante. Agora, nesse novo ano, ele comprou mais 150 metros de terra e ele não sabe quanto ele tem que usar de fertilizante. Como a gente faz essa conta? Bom, você pode pensar o seguinte: sabendo que são grandezas proporcionais, você pensa, poxa, para 100 metros quadrados, ele usava 25, para 250 metros quadrados, ele vai usar X quilos, né? Então, como é que você faz? A pessoa fala de multiplicar em cruz, né? Que você faria isso aqui. Então, ficaria 100x igual a 25 vezes 250. Mas da onde vem isso? Bom, isso vem justamente das proporções. Então, se para 100 metros quadrados, agora a gente tem 250, então quer dizer que para 25 quilos, agora a gente tem x, certo? Então, se você passar o x para cima, multiplicando, e o 250 para cá, multiplicando, você chega nessa expressão aqui de cima, né? Na 100x igual a 25 vezes 250. Você pode usar esse 25 aqui e dividir aqui, e aí você fica com 4x igual a 250, e aí você fica x é igual a 250 dividido por 4, e isso te dá um total de 62,5 quilos, certo? Beleza, fizemos o nosso primeiro exemplo. E agora? Bom, agora eu quero que vocês tentem resolver este daqui. Vocês pausem o vídeo e tentem resolver esse daqui. E em seguida eu vou resolver. Mas, por favor, primeiro tentem, pausem o vídeo e tentem resolver. Bem, pessoal, vamos resolver esse exercício aqui então. Em abril de 2009, o Observatório Espacial Americano Swift captou um feixe de raio gama proveniente de uma explosão no espaço. Os cientistas italianos e ingleses apresentaram conclusões de que as luzes captadas provêm do colapso de uma estrela ocorrida há 3 bilhões de anos, apenas 630 milhões de anos após o Big Bang. Opa, isso é relevante aqui. Expansão súbita que originou o universo. Batizada de GRB 090423, a estrela é o objeto celeste mais antigo já observado pelo homem. Tudo bem? Supõe uma escala de 0 horas a 24 horas. Ok. E
e considera que o Big Bang ocorreu exatamente às 0 horas. Desse modo, a explosão da estrela GRB 090423 teria ocorrido às... Ok, sem pânico. Vamos pensar o seguinte. Vamos colocar uma linha do tempo aqui para entender essa questão. Vou tentar fazer ela um pouco mais reta, talvez nos ajude, né? Então, às 0 horas, nós temos o Big Bang, certo? Com uma explosão. Aí, em algum determinado momento aqui, em X hora, essa outra estrela GRB 090423 explodiu. E aí hoje, nas 24 horas, estamos atualmente. Quanto que são essas 24 horas? Bom, é todo o tempo que decorreu. Então, se ela aconteceu há 13 bilhões de anos, e 13 bilhões de anos fazia 130 milhões de anos do Big Bang, isso é 13 bilhões 630 milhões, certo? Se eu não me engano, isso aqui tem que ficar com mais um zero, né? 1000, milhão, bilhão. Acho que tá certo, né? Bom, tudo bem. Beleza. A gente não vai usar todos esses zeros aqui porque eles vão se cancelar entre si. Mas só pra gente lembrar. Tá bom, agora que a gente pensou assim, como que a gente vai fazer a nossa regra de 3? Bom, vamos pensar assim. Se 24 horas, né, são esses 13.630, quando a estrela explodiu era X horas e era só 630, certo? Beleza. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o x ou a gente pode fazer aquela fraçãozinha para entender. Então, a gente pode ou fazer o x ou fazer a fraçãozinha para entender. Então, a gente pode dizer que 24 está para x, assim como 13.630 está para 630. Tranquilo? Bom, se a gente passar o x para cá, né? Então esse x vem aqui para cima, esse cara vem aqui para baixo e esse cara vem aqui para cima. O que a gente tem? A gente tem que 24 vezes 630 sobre 13.630 é igual a x. Bom, então vamos fazer primeiro essa conta aqui de cima. De 24 vezes 630. Então, vamos colocar o 24 embaixo, 630 em cima, como o Cláudio deve ter ensinado. E aí a gente vai começar com a unidade, depois a gente vai caminhando para dezena, centena e por aí vai. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. Então, sobra 1, certo? 4 vezes 6, 24. Com esse 1 que somou, 25. Tudo bem? Agora eu vou mudar de cor só para vocês saberem que é outra unidade. Que é outra unidade, ó, que é a dezena. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. Tudo bem? E aí, se a gente pegar e somar, baixa esse cara aqui, que não tem ninguém aqui. 0. 0 mais 2, 2. 5 mais 6, 11. Sobra 1. 2 mais 2, 4. Com 1 que sobrou 5. E aqui, 1. Tudo bem? Então, agora a gente tem 1, 5. 1, 2, opa, 1, 2, 0, ou seja, 15.120, né? Dividido por 1.360, ou 13.630. Tudo bem? Isso daqui é x. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer essa divisão. Bom, vamos lá. 1, 5, 1, 2, 0. Você pode já cortar esse 0 aqui, se você quiser, né? Dividido
por 13,630. Vamos cortar esse zero. Bom, aqui, se você olhar bem, você vê que cabe 1 desse cara nesse cara. Se você multiplicar ele por 2, ele já passa, ó, 2.000 e um pouquinho mais. Então, aqui eu sei que dá 1. Então, eu vou escrever 1 aqui, desse cara. Então, vai ser 1, 3, 6, 3. E eu vou tirar ele dali. Então, 2 menos 3 não dá. Esse cara aqui é maior que esse, então eu tenho que emprestar 1 aqui. Aqui fica 0. E aqui eu subo o 1 aqui. Aqui fica 9, certo? Aqui, 0 menos 6 não dá, eu fico com 4. Eu empresto 1 aqui. 10 menos 6, 4. 4 menos 3, 1. E 1 menos 1, 0. Agora, esse número aqui é muito pequeno para eu conseguir dividir por esse cara. Então, eu venho, boto uma vírgula e acrescento um 0 aqui, certo? E aí, se você olhar de novo, a gente está na mesma situação. 2 vezes ele seria muita coisa. Então, eu vou botar 1 vezes ele de novo. E isso vai me dar aqui 1, 3, 6, 3. Sendo honesto com vocês, e para ganhar tempo em provas, se você olhar 1,1, já é uma resposta aqui, né? E você já poderia ter um pouquinho de tato e saber que vai ser por aí mesmo. Que não vai chegar a 1,6. Esse número aqui que vai sobrar não é tão grande. Mas vamos continuar fazendo por via das dúvidas. Então aqui, 0 menos 3 não dá. Eu vou emprestar, vai ficar com 8 e aqui 10. 10 menos 3, 7. 8 menos 6, 2. 4 menos 3, 1. E 1 menos 1, 0. Se você colocar de novo aqui, ó, um 0, você vai ver que aqui ele não dá nenhuma vez esse cara. Então, você teria que colocar mais um 0, mais um 0. E aí você conseguiria fazer essa conta. Mas aqui você já sabe que a sua alternativa é a alternativa A. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos seguir agora, então, para esse outro exercício aqui, que é para vocês tentarem fazer em casa, certo? Eu vou disponibilizar o PDF dessa aula para vocês conseguirem olhar isso e vai ficar lá. E vamos passar agora para a regra de 3 composta. O que é a regra de 3 composta? Bom, é a mesma coisa que a gente estava fazendo até agora, só que quando tem mais de 2 grandezas associadas à proporção. Então, vamos olhar o exemplo que tem aqui embaixo. Bem, vamos fazer aqui então um exemplo de regra de 3 composta, certo? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai pensar nas nossas variáveis do problema. Então, vamos ler aqui. Em 30 dias, uma frota de 25 táxis consome 100.000 litros de combustível. Em quantos dias uma frota de 36 táxis consumiria 240.000 de combustível? Bom, quais as incógnitas, né? Quais são os nossos produtos? Dias, táxi e combustível. Tudo bem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e escrever dias, táxis e combustíveis. E aí, o que a gente vai fazer? Beleza. Se no cenário inicial eu tinha 30 dias, uma frota de 25 táxis e 100.000 litros. Agora, no novo cenário, eu tenho X dias, que é o que ele quer saber. Eu tenho 36 táxis e eu tenho 240.000 litros, certo? Bom, tá bom. E agora, como é que a gente vai fazer? Bom, a gente vai pegar esse cara aqui,
que é o que a gente quer saber, e a gente vai analisar como eles se comportam com os outros um a um. Como assim? Assim. Táxis. Se eu aumentei o número de táxis, eu devo aumentar ou diminuir a minha quantidade de combustível, né? A minha quantidade de combustível não, a minha quantidade de dias aqui. Bom, eu devo diminuir, porque eu aumentei a minha frota. Então, essa relação aqui é inversamente proporcional. Ou seja, pense em I de inferno. Então, pense em setinha para baixo, certo? Ok. Agora, vamos pensar nos combustíveis, certo? Combustível. Se eu aumentei a minha quantidade de combustível, eu aumento ou eu diminuo aqui? Poxa, eu aumento. Então, pense em setinha para cima e D de diretamente proporcional. Você pode pensar nisso como I de inferno e D de Deus, se você quiser. Funciona. Tá, mas e agora? Como é que a gente monta isso? Bom, a gente pode fazer assim. 30 está para X, assim como, repara que é inversamente proporcional, então no lugar de colocar S em cima, como a gente fez aqui, a gente coloca S. 36 sobre 25 vezes, e aqui que é diretamente proporcional, mesma coisa que a gente fez lá, 100 mil sobre 240 mil. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar os zeros aqui, né? 10 sobre 24, fica melhor. Bom, o que você pode fazer? Você pode fazer simplificação. Eu vou passar primeiro esse x para cá e todo mundo para o outro lado, que eu acho que fica mais fácil de vocês enxergarem. Então, como é que isso aqui vai ficar? Vai ficar 30. Vou passar o 36 aqui para baixo. Certo? Quem vem junto com ele? O 10. Então, vezes 10. Certo? Quem passou aqui para cima? O 25. E o 24. Isso tudo é igual a x. Ok? Eu posso cortar esse zero com esse zero. E aí, eu posso ir simplificando utilizando aquela aula que o Klaus deu pra gente, né? De divisão. Então, aqui eu tô com 3 e um 1. Aqui eu fico com 6, né? E aqui com 4, certo? E aí, você ainda pode vir aqui, não pensei direito, fazer isso daqui e ficar com 3 aqui, certo? Esse 3 pode morrer com esse 3. E aí você tem aqui 25 vezes 2. Então, x é igual a 25 vezes 2, que é 50 dias. Ok? Beleza? O que eu quero agora? Eu quero que vocês resolvam esse exercício aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar lá no fórum de dúvidas que a gente tenta responder vocês. Beleza? Abraço e bom